Olá, eu sou Johanna do Azeite e Vinho e este é o nosso quadro Vida Abundante, onde nós apresentamos para você o testemunho de pessoas que, ao aplicarem os princípios da justiça, estão vivendo o novo de Deus em suas vidas. As histórias aqui relatadas irão te auxiliar a mudar os seus conceitos, perspectivas e comportamentos, e para que a sua confiança e esperança estejam sempre em Elohim. Agora, assista comigo a este testemunho e até o próximo vídeo. Olá, aqui é Soraya ou Daniela e você está no canal Azeite e Vinho. Eu quero trazer para vocês hoje o meu testemunho das minhas gestações e dos meus partos. Isso mesmo, são 2 partos, com diferença de 1 ano e 5 meses. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu já tinha alguns posicionamentos sobre a gravidez. Então eu queria que fosse uma gravidez saudável, uma gravidez tranquila. E assim foi, eu não tive inchaço, eu não engordei muito, apenas o suficiente, eu não parei de trabalhar muito tempo antes, eu não peguei atestados, eu tive uma gestação muito abençoada, assim. Só que quando chegou no momento de nós decidirmos como seria o parto, me bateu um medão, porque eu tinha muito medo de fazer parto normal. Então, no meu coração, eu queria que fosse cesárea, porque eu tinha muito medo das dores de parto. Só que o meu esposo sempre falava para mim: não, nós vamos fazer parto normal, porque uh, tem tudo para ser parto normal, está tudo certo, não tem o porquê a gente fazer cesárea. Só que eu concordava com ele, só que no meu coração ainda eu iria chegar na última consulta da médica e eu iria falar para ela que eu queria fazer cesárea. Foi aí que eu tive um sonho que eu tinha ganho a nossa filha de parto normal. Aí as coisas começaram a mudar. Eu tive mais algumas palavras que Deus queria que eu fizesse parto normal. Então eu comecei a ficar mais segura sobre isso. Então teve um dia que eu me senti como se eu estivesse dentro da sala de parto e Elohim estava comigo. E eu fiquei tão segura quanto a isso que os meus sentimentos de eu não vou conseguir, de medo, de insegurança começaram a ir embora. Então eu me posicionei, eu aceitei essa realidade para mim, para o meu parto e para minha filha, e não tinha outra realidade. Eu iria fazer parto normal. E tinha outros posicionamentos também que eu queria ter o prazer da minha bolsa romper. Então, na semana que eu fiquei em casa, eu pedia para Deus para que a minha bolsa rompesse quando meu esposo estivesse em casa, porque ele estava no trabalho, então ficaria mais fácil se ele estivesse em casa. E assim foi. No dia em que nós iríamos ganhar a Clara, eu comecei a ter alguns sinais já na parte da manhã, só que eu não sentia de ir para o hospital, porque eu tinha certeza que a minha bolsa iria romper e que eu iria para o hospital somente quando a minha bolsa rompesse. E assim foi, eu passei o dia tranquila. E quando chegou a noite, meu esposo chegou em casa, a gente sentou para conversar, para ver como é que a gente iria fazer, se a gente ia no hospital dar uma avaliada para ver se tinha algumas dilatações. Então nós ficamos ali, só que eu ainda não sentia de ir para o hospital, porque eu tinha certeza que minha bolsa iria romper. E assim foi. Nós conversamos ali, eu fui levantar, minha bolsa rompeu. Nesse momento eu estava muito segura, eu estava muito tranquila, calma, porque eu estava muito feliz que nós iríamos buscar a nossa filha. Isso eu falava para o meu marido. E outra coisa que a gente orava também é para que os médicos, para as enfermeiras, para toda a equipe, assim. Então eu tinha certeza que eu iria chegar lá, eu iria ser muito bem atendida, porque foi Deus que colocou eles lá para me atender. E assim foi, nós fomos tranquilos de carro, conversando, não tinha nenhuma dor, chegou no hospital, fui bem atendida, fomos para a sala de parto, chegou a médica, perguntou se eu queria fazer parto normal ou cesárea, logo eu falei para ela que eu queria fazer parto normal, ela até brincou comigo, nossa, que decidida, e ela falou assim, então, se passar de 6 horas,
nós iremos induzir. Daí eu logo soltei para ela. Eu disse: não, não vai passar de 6 horas e eu não quero que vocês induzem a nada. Então, depois dali, ela me olhou assim, nossa, que mulher decidida, né? E depois dali, quando ela saiu, eu tive a primeira contração. Até então eu não tinha sentido nenhuma dor. Eu fui ter dor lá dentro da sala de parto. Eu tive a primeira contração, meu esposo já estava comigo. E depois de 3 horas eu já havia ganho a nossa filha. Naquele momento, o meu esposo estava comigo, eu me senti muito mais segura, assim, isso me fortaleceu muito mais. Ele não falando nada, mas eu senti a oração dele sobre nós, assim. E depois de 3 horas, nós já estávamos com nossa filha nos braços. Deu um corre-corre de médicos, porque como a gente chegou muito tranquilo, muito em paz, eles acharam que ia demorar muito, assim. E eles começaram a gritar, a falar, né? Parto relâmpago, parto relâmpago. Então foi muito engraçado, assim, porque foi um parto muito abençoado, assim. Logo nós estávamos com nossa filha. E eu tenho certeza que as minhas dores elas foram aliviadas e que Elohim estava lá comigo naquele momento, assim. Da gravidez do André não foi diferente. Não foi diferente por quê? Porque foi também uma gestação saudável, foi uma gestação tranquila. Então, porque eu continuei com esse mesmo posicionamento, queria ser parto normal e queria ser melhor ainda. Queria ser num tempo mais curto, né? Que eu não queria ficar 3 horas, eu queria levar um pouco menos de tempo. Então, foi uma gravidez muito tranquila também. E só que ainda recebi ataques de tipo, você não vai conseguir porque pode ser que na primeira tenha dado certo, mas na segunda nunca vai dar certo. Então isso também foi quebrado dentro de mim, porque pode sim acontecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes coisas boas na sua vida. Basta o seu posicionamento. Então, assim, eu tive no parto do André, eu tive minhas dores muito aliviadas, assim. As minhas contrações eram muito de leve, tanto é que na sexta-feira, no dia 2, eu ganhei ele no dia 3, no dia 2, na sexta-feira, eu comecei com umas contrações levíssimas. E eu sentia que eu não deveria ir para o hospital naquele momento. Então a gente foi dormir naquela noite, eu dormi, tive uma noite muito bem, dormi muito bem, não tive dores nenhuma durante a noite. E de manhã, quando eu acordei, as minhas dores voltaram, as minhas contrações leves. Eu nem vou falar dores porque não eram dores, assim, eram desconfortos mesmo. E aí eu falei para o meu marido para a gente ir, para a gente avaliar como estava, assim, né? Quando nós chegamos no hospital, eu já estava com 3 dedos de dilatação. As minhas contrações, elas estavam de 8 em 8 minutos. Eram para estar com dores mais intensas, assim. Só que eu ainda estava com aquelas dores de leve. A médica pediu para que ela não poderia me internar naquele momento, que eu estava só com 3 dedos de dilatação. Ela disse que eu ia ficar muito tempo no hospital. Só que ela pediu para eu aguardar 1 hora na recepção e andar para a gente passar por uma reavaliação. E isso eu fiz, assim, fui para a recepção com meu esposo, andei 1 hora, voltei para a reavaliação. Quando eu voltei, eu já estava com 5 dedos de dilatação e as minhas dores ainda eram leves. Então a médica já quis fazer a minha internação, disse que agora não tinha como ela me mandar para casa, porque logo mais eu iria ganhar. Então, meu esposo também estava me acompanhando, assim, isso é muito bom. Isso fortalece muito uma mulher quando seu esposo está do seu lado também. E logo foi evoluindo o meu parto. Logo eu estava com 7 dedos e eu estava tomando aguinha de coco. A gente riu bastante porque o meu esposo fez uma gravação
e eu estava tomando água de coco e eu estava muito tranquila. Depois a gente até riu dessa situação, assim. Então, as minhas dores, elas estavam ah, muito delicadas, sabe? Muito leves. E eu fui ter dores mais intensas nas últimas 4 contrações que eu fui ganhar o André. Então, logo mais eu estava com 9 dias de dilatação, então em 2 horas e meia eu já estava com o André nos braços, assim. Então, o que eu quero passar para vocês, o que eu quero dizer para vocês é assim, que posicionamento gera mudança, sim. Que quando você aceita uma realidade que é de Deus, isso faz toda a diferença na sua vida. Não importa a área que seja. Eu costumo dizer que não existe outra realidade para minha vida que não seja a de Deus. Então eu sempre aceito a realidade que é a de Deus para mim. E eu peço também que diante esse testemunho que você não aceite outra realidade que não seja a de Deus para sua vida. Acredite e confie em Deus com todo o teu coração e que você possa também viver esses milagres, que você também possa ter experiências incríveis como eu tive. Deus abençoe vocês, fiquem em paz e até uma próxima vez.